A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. Muitas vezes, para alcançarmos tudo aquilo que Ele preparou para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos adquirir aqui na Terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não significa que não possamos experimentar uma vida bem-sucedida também aqui na Terra. Deus deseja nos abençoar em todas as áreas de nossa vida, espiritualmente, emocionalmente e até materialmente. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E durante essa jornada, ele ouviu de Deus conselhos e promessas que transformaram sua vida. Essas mesmas palavras de Deus podem hoje transformar a sua vida, despertar a sua fé e fortalecer o seu espírito. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras que Deus ministrou à vida de Josué e que podem te conduzir a uma vida cheia de conquistas e vitórias. No livro de Josué, capítulo 1, verso 2, está escrito: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. Imagine a situação de Josué. Ele tinha acabado de perder Moisés, seu líder, sua principal referência. Era um momento de dor e luto, mas Deus pediu que ele se preparasse e Deus estava dizendo a Josué que, apesar das perdas e das dificuldades, era hora de seguir em frente. Isso vale para mim e para você. Mesmo em momentos de grande perda, Deus nos chama a nos levantarmos, a nos prepararmos para o que Ele tem para nós. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de decepção, mas Deus te diz: erga-se, prepare-se. Eu tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. Deus está te chamando para se preparar para um novo tempo, para as conquistas que Ele já planejou para você. A segunda palavra que Deus liderou para Moisés foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que isso significa? Que por mais que os tempos sejam difíceis, as promessas de Deus para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele é soberano e tem controle de todas as coisas. Talvez você olhe ao seu redor e não veja nenhuma possibilidade. Talvez as circunstâncias sejam desanimadoras. Mas creia que, se Deus fez uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Receber essa verdade no coração nos dá forças para continuar. Deus é fiel às suas promessas. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente das situações em sua volta. A terceira palavra que Josué ouviu de Deus foi: minha presença será contigo. Josué capítulo 1, verso 5, Deus diz: assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que palavra poderosa! Assim como Deus esteve com Moisés nos momentos mais difíceis e decisivos, Ele também estará com você. E talvez você se sinta sozinho em meio às lutas da vida, mas Deus te garante que sua presença nunca vai te abandonar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está ao seu lado em cada momento, nos dias bons e nos dias ruins. Não importa o que você esteja enfrentando, a presença de Deus faz toda a diferença. Assim como fez para Moisés e Josué, a presença do Senhor te sustentará e te conduzirá à vitória.
A quarta palavra que Deus deu a Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. A força de Deus nos capacita, mas a coragem nos impulsiona a agir. Não adianta termos a força de Deus se não tivermos ousadia para conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem sem a força e a unção de Deus, porque diante do primeiro obstáculo vamos querer desistir. Deus está te chamando para ser forte e corajoso, para enfrentar os desafios com a confiança de que Ele está com você. Não deixe o medo te paralisar. A coragem vem do Senhor, e com a força dele você pode vencer qualquer batalha. A quinta orientação que Deus deu a Josué foi: tenha foco. No versículo 7, capítulo 1, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que isso nos ensina? Que a vida nos oferece muitas possibilidades, mas muitas delas nos afastam dos propósitos de Deus. Se você deseja viver uma vida de conquistas e vitórias, precisa manter o foco. Foco não é apenas seguir firme no caminho certo, mas também é saber dizer não às distrações que surgem ao longo da jornada. Que você possa manter os seus olhos fixos em Deus e em seus propósitos, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. A sexta palavra que Deus deu a Josué foi: preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz: não deixe de falar as palavras desse livro na lei e de meditar nela de dia e de noite. Josué precisava encher sua mente com as palavras de Deus, meditar nelas, falar sobre elas e colocá-las em prática. Da mesma forma, nós também devemos encher nossas mentes com aquilo que nos inspira e nos edifica. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que escolhem alimentar suas mentes com coisas boas, com palavras abençoadoras. A palavra de Deus nos instrui, nos fortalece e nos guia. Medite nela diariamente e permita que ela transforme os seus pensamentos e atitudes. A sétima e última palavra que Josué ouviu de Deus foi: não tenha medo e não desanime. Está escrito no versículo 9: não fique desanimado e não tenha medo. O desânimo pode surgir de muitas formas: dificuldades financeiras, problemas familiares, expectativas frustradas ou até mesmo por causa de fatores externos, como a falta de vitamina B. Mas independentemente da origem do desânimo, Deus nos chama a lembrar de quem nós somos nele. Quando você se sentir desanimado, lembre-se das vitórias que Deus já te concedeu. Traga à memória as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Isso te motivará a continuar firme, sabendo que Deus é fiel, que Ele vai te dar novas vitórias. Obrigado por assistir e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.